eu sou a Arlene Gomes, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Acelera 220 Cast, um programa, um videocast que nasceu para inspirar você, dono, líder e gestor de imobiliária. E na primeira temporada eu vou falar um pouco das minhas experiências, das minhas vivências e também vou receber convidados incríveis para falar dos seus desafios, das suas histórias, para inspirar você, que é líder de imobiliária, que quer crescer, que quer inovar, que quer entender como participar desse novo mercado tão desafiador, repleto aí de novidades o tempo todo para a gente seguir, não é mesmo? E antes de apresentar a convidada, eu quero agradecer aos apoiadores deste programa, dessa primeira temporada, a Credipago, que é pioneira em garantia de aluguel sem fiador, a Loft, que é a plataforma marketing imobiliário, marketplace imobiliário, a Cred Home, que é a plataforma multibancos, e ao Zap Mais, pronto para toda mudança, uma nova experiência em consumo de portais de imóveis. E no programa de hoje eu tenho a honra, o prazer de receber uma pessoa super querida, a comandante Fernanda Campos, que foi a minha gestora, diretora, mas a gente se conheceu na imobiliária e quero te desejar boas-vindas, Fernanda. Estou muito feliz em te receber. Você é a primeira convidada da primeira temporada do Acelera 220 Cast. Primeiro, Arlene, muito obrigada pelo convite. É uma honra para mim estar aqui no primeiro episódio da primeira temporada do Acelera 220. Estou muito feliz. E hoje vamos falar um pouquinho dessa nossa experiência em conjunto, falar de onde a gente veio, como que a gente chegou até aqui, falar um pouquinho sobre empreendedorismo, falar um pouquinho sobre empreendedorismo feminino e muita inovação. Vai ser um bate-papo muito legal. Muito legal receber uma liderança feminina para o primeiro programa, nessa primeira temporada. Fernanda, eu te conheço um pouquinho, né? Sei que você tem uma mulher de muita garra, de muita coragem, que passou por muitos desafios aí na sua história. E eu fico pensando, né? Talvez alguém te veja aqui agora, né? Uma super líder aí, que conceituada no Brasil todo, atuando até fora do Brasil. Para ela é fácil, né? Uma série de colaboradores para fazer um monte de coisa, mas nem sempre foi assim. Queria entender um pouquinho, que as pessoas entendessem um pouquinho do início da sua jornada e hoje, né, mulher, mãe, filha, esposa, enfim, todos os papéis que nós mulheres temos e como que é administrar isso, né? Queria que você falasse um pouquinho como é que, lá no início, porque agora eu sei que você está cheia de lideranças, conselheira, atuando mais no papel estratégico. Eu digo para os meus mentorados, né, de imobiliária, que para a gente crescer, a gente tem que atuar no papel mais estratégico. É verdade. Como você bem colocou, nem sempre foi assim. Eu sou founder da Monetize e hoje conselheira consultiva do Grupo Monetize. Fala pra gente um pouquinho sobre o que é a Monetize, para as pessoas entenderem. Vou contar também, para explicar um pouquinho, vou contar um pouquinho antes, vou voltar um pouquinho na nossa história, para poder chegar até onde a gente está hoje, que é a Monetize como uma impulsionadora de vendas online. A minha jornada de carreira digital, ela começou justamente com imobiliárias. Eu me capacitei, busquei conhecimento e me formei em trabalhar o ranqueamento dos sites de imobiliárias dentro do Google, que foi onde nós acabamos nos conhecendo, né? Nós tínhamos uma empresa em comum, você estava na época, se não me engano, como gestora dessa empresa no departamento de marketing. Exato. E eu estava ali te auxiliando no processo de impulsionamento do site dessa imobiliária dentro do Google. Foi uma forma que eu encontrei de achar um nicho de mercado que tivesse uma reverberação interessante de trabalho, que tivesse uma forma de atuação onde eu me sentia à vontade, onde eu dominasse. O mercado imobiliário, por conta da empresa que eu trabalhava, era um mercado que eu já tinha um nível de conhecimento muito grande, que eu já tinha um nível de relacionamento muito grande com os profissionais da área, foi onde me formei, e com isso eu nichei o mercado, falei, olha, é um mercado interessante para se trabalhar. Na época não existia quem fazia esse trabalho, ou se existiam eram muito poucos as pessoas que faziam esse trabalho, e não tinha valorização do mercado digital como era para a imobiliária. Eu costumo dizer que eu era da época que a imobiliária ainda era no caderninho, né? Não tinha venda online. E estava conversando aqui nos bastidores com a Arlene, contando um pouquinho que pela primeira vez eu passei pela experiência de adquirir um imóvel totalmente pela internet, ou seja, o trabalho que eu desenvolvi lá atrás, a gente está falando aí de pelo menos 12 anos, 15 talvez. Você passa muito rápido. Passa rápido. Não façam as contas.
num processo de 15 anos atrás, onde estava engatinhando a questão de se falar da imobiliária na internet e tal, e fui trabalhando dentro desse segmento. Chegou um determinado momento em que, para mim, ser seletista ainda era muito, muito pouco, eu queria mais. E foi onde eu decidi alçar voos maiores, onde falei, está na hora de empreender, está na hora de se dedicar a um projeto para chamar de meu. E dentro dessa vertente de trabalho, eu comecei a fazer a minha carreira solo, dentro do processo de trabalhar especificamente com imobiliárias, e foi crescendo, o projeto foi crescendo, foi crescendo. Tivemos a grande oportunidade de pegar uma vertente de trabalho totalmente diferente, que é o mercado digital para outras empresas, marketplaces, para produtores e afiliados que tinham interesse de escalar as suas vendas através da internet, e daí nasceu a Monetize. A Monetize ela é uma impulsionadora de vendas online. Hoje nós estamos aí com a melhor plataforma de afiliação do Brasil, já pelo 4º ano consecutivo, com o prêmio de melhor plataforma. Tenho muito orgulho de falar que pelo 4º ano nós fomos certificados como a melhor empresa para se trabalhar, para os profissionais também. Então é muito bacana ver esse avanço, ver essa caminhada. Só que nada se faz sozinho, né? Como você bem colocou, eu tenho um time muito forte, um time que são realmente braços do corpo completo que é a Monetize, e que hoje, sentada na cadeira de conselheira do grupo Monetize, eu tenho a segurança de falar que estou com os melhores que entendem a minha cultura, que entendem a cultura desejada para o negócio, que entendem o que é a nossa vontade enquanto founders que somos, de ter um negócio onde todos os profissionais falam na mesma linguagem, atuam na mesma linguagem. Então é muito bacana. A jornada até aqui foi fácil? Não, não foi. Não foi nada fácil. Imagino. Mas é gratificante ver onde chegou, como chegou e de onde vim. Né? O começo, o trabalho com as imobiliárias lá atrás, fizeram com que essa jornada fosse mais fácil hoje, tendo uma empresa que é uma SA, que está em todo o Brasil, realmente alçando voos maiores. Breve aí novidades, mas é muito gratificante, é muito bom. Fernanda, e explica pra gente, assim, agora você tá, né, conselheira, tem lideranças aí formadas de acordo com a cultura da Monetize, a cultura que vocês vêm implantando, mas no início, como é que você fazia, assim, como é que você buscou ajuda? Você tinha mentores, você tinha professores, como é que você fez no início? Você também era apagadora de incêndio? Como é que foi, assim, sair para atuar num papel mais estratégico e crescer como vocês estão crescendo hoje? O crescimento, ele, se não é feito pautado em diretrizes muito bem desenhadas, com uma pessoa te assessorando, ele pode acontecer, e ele acontece muitas vezes, mas é muito mais doloroso chegar ao ponto de ter uma governança corporativa bem estruturada, de ter realmente uma diretoria profissionalizada. No começo não era assim, eu falo que a gente colocou combustível com o avião em voo, como todo pequeno empreendedor ali no início, foi realmente com muito esforço. Eu me recordo que na sala, na parede da minha casa, tinham post-its, e só tinha o nome meu e do meu sócio. E era o post-it. A Fernanda era a mulher do cafezinho, a faxineira, a administradora, a mulher do departamento financeiro, a mulher que fazia o planejamento estratégico. No começo era Fernanda e Márcio, Fernanda e Márcio, Fernanda e Márcio, na parede inteira da sala. Ele era o cara do TI, mas ele também era o cara de compras, ele é o cara que fazia a estratégia junto comigo. Só que chegou um momento que o crescimento, ele deixou de ser orgânico e passou a ter que ter uma estruturação. Né? A gente começou a pensar em processos, a gente começou a pensar em organização, e quando se tem uma pessoa ao seu lado, uma empresa ou um profissional capacitado para te direcionar da forma positiva, que já tem uma expertise de já ter trabalhado muitas vezes dentro dessa estruturação, facilita muito, antecipa muito o processo. Eu costumo dizer que pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo esforço. Você vai ter o mesmo esforço, mas com resultados diferentes quando você já inicia um negócio pensando grande. E foi isso. Quando eu falo dos post-its na parede de casa, já tinha a diretora financeira, já tinha o diretor administrativo, o diretor de TI, apesar de sermos todos o meu nome e o nome do meu sócio no início, já tinha toda uma estruturação. E isso não seria possível se eu não tivesse braços ao meu lado, pessoas que me ajudassem nessa estruturação. Eu não tinha
capacitação acadêmica, eu não tinha, o meu sócio não tinha. Hoje eu busquei essa capacitação, mas na época, no início do projeto, foi na unha. E fazer esse desenvolvimento no Faro é muito mais complicado. Então, quando se tem pessoas qualificadas que podem te nortear nesse processo, fica tudo muito mais fácil. E o efeito, o resultado desse projeto, ele vem muito mais rápido. A visão de ser grande e você já projeta a visão de ser grande mesmo você ocupando vários papéis, né? Justamente. Mas aí eu fico pensando, assim, investir para crescer ou crescer para investir e contratar novas pessoas? Assim, nesse sentido, o que para os empreendedores, para as mulheres, até para os homens donos de imobiliária, o que você diria, assim, nesse sentido? Qual que é a ordem? Ou não tem muita ordem na sua visão? Eu vou falar um pouco da minha experiência e da minha experiência que eu tive, da experiência que eu tenho hoje. Quando começou o nosso projeto, a gente não tinha capital, a gente não tinha investidores, até hoje não há investidores na Monetize. Foi uma empresa que ela nasceu por 3 sócios e ela continua com 3 sócios. Então foi muito mais difícil. Não tinha capital para fazer investimentos. Então a gente teve que aprender para poder ganhar dinheiro, para poder investir. E essa busca por aprendizado, ela acabou tendo que ser na unha, como eu coloquei anteriormente. Agora, se eu pudesse dar um conselho hoje, o meu conselho seria: procure profissional qualificado. Vá atrás de alguém que te auxilie nesse processo de crescimento, porque faz total diferença quando você... Encurta caminho. Encurta caminho, justamente. Quando você tem a expertise, a gente tinha a expertise do negócio, mas a gente não tinha processo, a gente não sabia fazer uma cultura bem formatada, a gente sabia o que queria pelo Faro, pelo empreender, eu acho que isso é de todo empreendedor, né? A gente já sabe o que quer, mas não sabe como fazer para atingir o que quer. E quando você tem uma consultoria especializada, quando você tem uma pessoa que já tem isso tudo já formatado e que faz um estudo do seu negócio de forma específica, tudo fica mais leve. A caminhada e os resultados, eles vêm mais rápido. Então, se eu puder indicar, hoje, invista para que você tenha um crescimento escalonável, para que você tenha um crescimento palpado em diretrizes certas, da forma correta, para que você alcance o resultado mais rápido. Autoconhecimento é tudo, né? Sim, e estar com as pessoas certas para te orientar nessa jornada evolutiva faz toda a diferença. Verdade. Legal demais. Fernanda, você hoje trabalha muito com relacionamento estratégico, né? Estava lendo um pouquinho da sua atuação agora. Você sempre foi muito, muito focado no atendimento diferenciado, desde a época lá, né, que a gente se conheceu na imobiliária. Quando a Fernanda apareceu lá naquela época, eu falei assim, meu Deus, que mulher que é essa? Falando, na época, assim, a estratégia de marca digital não é uma coisa tão propagada por tanta gente, né? Apesar que a gente usava, já engateávamos nessa estratégia, você já visualizava muito além do que outros profissionais. E eu via o tanto que o seu poder, a sua garra em relação a esse relacionamento estratégico. E comprar um imóvel ou alugar um imóvel está super relacionado a uma conexão de relacionamento muito forte, né? E hoje você passou por uma experiência de comprar um imóvel virtual. Tem muita gente que me pergunta, Arlene, mas como assim esse relacionamento, isso vai deixar de existir? Queria que você explicasse um pouquinho o que você entende por esse relacionamento estratégico, como que você lida com isso no seu dia a dia, já está dentro de você busca também novas informações para inovar nessa seara? A busca por novos conhecimentos, ela é constante. Como eu te falei, até 6 anos atrás, a formação que eu tinha era 2º grau e eu falei, eu preciso me capacitar, eu preciso buscar mais conhecimento para agregar mais ao trabalho que eu quero desenvolver. Esse é o primeiro ponto. Com relação ao relacionamento estratégico, a base, o princípio do relacionamento estratégico está na cultura que você deseja implantar dentro da sua empresa. Então, quando você vê, eu vou pegar a imobiliária como exemplo, eu vou falar pela minha experiência pessoal.
teve uma fase da minha vida onde eu morava de aluguel e muitas vezes na imobiliária o inquilino, o locatário, ele é visto como uma pessoa que está precisando de algo. Eu digo naquela época onde a gente trabalhava, eu preciso de algo, eu estou aqui me sujeitando teoricamente a uma ficha a ser aprovada ou não. Vou pegar isso como exemplo para você ver como que o relacionamento estratégico ele pode atuar dentro da imobiliária e ter um foco voltado para o futuro, para que esse cliente continue sendo seu cliente no futuro. Quando o cliente que tem o interesse de alugar um imóvel, ele chega na imobiliária, ele passa a ficha, ele tem um atendimento. Normalmente, a imobiliária que não é especializada no aluguel, na locação de imóveis, ela tem aquele locatário com uma renda fixa. São os custos fixos da imobiliária. Só que os custos fixos da imobiliária são a base para manter a imobiliária viva. Né? Quando a gente pensa no processo de uma imobiliária que está visando o crescimento, que trabalha com a captação de imóveis para a comercialização, para a venda, e tem a sua base de aluguel para manutenção do seu fluxo mensal, aquele cliente ele é visto como uma segunda opção de cliente. E eu era vista assim lá atrás. Eu era uma pessoa que tinha uma renda abaixo da renda média, ou seja, eu estava ali dentro da classificação de pobre dentro do Brasil, eu precisava alugar um imóvel e tinha um tratamento diferente para mim. Só que quando você vê esse cliente como potencial cliente futuro, você tem uma tratativa diferente para ele. Você coloca uma carta de boas-vindas para esse cliente, você manda uma mensagem de boas-vindas ao imóvel locado. São ações, um receptivo diferente. Ele é tratado da mesma forma que a pessoa que está interessada em comprar um imóvel de 5, 10, 15 milhões. Da mesma forma. E não precisa de grandes investimentos para isso? Não precisa. E esse cliente, ele pode ser o cliente que amanhã está comprando uma casa de 5 milhões. Né? Essa experiência que eu tive, aí complementando essa questão do exemplo, lá atrás, eu tive a experiência de locar um imóvel, tive uma experiência negativa, muitas das vezes, onde eu precisei locar, e hoje eu adquiri um imóvel internacional todo pela internet, sem conhecer o imóvel fisicamente. Ou seja, se eu tivesse sido vista lá atrás pelo proprietário da imobiliária como potencial relacionamento estratégico, tendo a visão de que aquele cliente é importante para o meu negócio, lá na frente ele está virando frutos para uma nova negociação. Então, todo esse processo de cuidar do cliente para que o cliente seja o seu cliente para sempre, faz parte do processo de relacionamento estratégico. O relacionamento estratégico é colocar todo mundo dentro da sua imobiliária, todos os seus profissionais, todo o seu time, alinhado em uma única cultura, falando a mesma linguagem e pensando na importância que aquele cliente tem. É criando verdadeiramente relacionamento para que quando ele, em um futuro, tenha interesse ou alugar um novo imóvel, ou adquirir um novo imóvel, ou colocar o imóvel dele para poder vender, ele lembre de você como principal cartão de comercialização daquilo que ele está querendo fazer naquele momento. Então, você criando essa relação com o seu cliente, você tem ele para sempre. E se eu tiver hoje que buscar uma pessoa para eu poder adquirir um novo imóvel, para colocar um imóvel para alocar, eu vou procurar o mesmo imobiliário que me bem atendeu lá atrás. E isso é gerar esse relacionamento estratégico. Só que não adianta o proprietário da imobiliária ter essa visão e o time está pensando diferente, pensando na comissão que vai ganhar no mês que vem, ou pensando no eu tenho que alugar esse imóvel para poder girar o dinheiro rápido. Não é assim que funciona. Você tem que pensar que o cara que está comprando, o proprietário que está adquirindo um imóvel nesse mês, daqui 2 anos, ele está comprando para a filha que vai casar, ou ele está investindo num outro imóvel para colocar para alugar, ou está fazendo um upgrade no imóvel que ele tem. Então, é importante se manter essa relação com o seu cliente, essa relação de forma estratégica. E você falou de cultura, sim, que é o jeito de fazer as coisas, né, dentro da imobiliária ou dentro de qualquer empresa, e isso sempre parte de cima para baixo, né? Justamente. Se o proprietário da imobiliária, se os diretores e os líderes principais não respiram e não falam dessa forma para os colaboradores, e eles entendam, para que eles entendam que seja o médio padrão, o baixo padrão ou qualquer faixa de renda que a pessoa ela tem a mesma importância, né?
Então, faz toda a diferença. É isso verdadeiramente, quando a gente fala de cultura, é algo que é verdadeiramente cultural. Então, quando você vê um líder que tem uma cultura que é diferente do proprietário, ou um líder que tem uma cultura diferente do time, você vai ver isso dando choque. Então, é bom ter um trabalho cultural dentro da empresa, ter dentro do seu time pessoas que estão alinhadas culturalmente com o seu propósito, e aí sim você alcança melhores resultados. E eu lembro na época que a gente trabalhou, nós trabalhamos juntas, né, que eu tive esse privilégio, eu conheci, gente, muita coisa que eu aplico hoje dentro do método Acelera, eu aprendi, né, lá na Monetize, antes Fantástico também, gestão por inovação, o próprio método de gestão ágil, OKR, eu tive o privilégio de ter uma consultoria, eu falo assim, gente, a minha vida como gestora e hoje sou muito impactada pelo que foi antes e o que foi depois da minha vivência lá, porque eu respirei essa cultura que instiga a inovação, a gente pensar fora da caixa, né? Então, convidar vocês aí que são gestores e líderes de imobiliária que estão nos escutando a dar espaço para os colaboradores trazerem ideias, pensarem um pouquinho fora da caixa. Sim, e quando a gente tem do colaborador a ideia, do nosso time, né? A ideia sobe e a gente entende que aquilo ali é algo que é viável para o negócio, que é agregador para o negócio, escutar o que o nosso time está trazendo, faz a empresa engrandecer. Porque tem o senso de pertencimento do profissional ali dentro. Quando sair do caderninho que está ali com as fotos dos imóveis e partir para um site bem colocado, um site bem construído, um anúncio bem feito, bem formatado, faz diferença no resultado final. E quando o colaborador traz uma inovação, traz uma ideia diferenciada, isso agrega e ele se sente parte do negócio. Né? Então a empresa cresce, o colaborador cresce, o time como um todo cresce, é muito bacana. É muito gostoso de se ver, né? Muito. E falando um pouquinho de liderança feminina, até relacionado com o relacionamento estratégico, né? Eu percebo que a mulher, assim, no mercado imobiliário ainda é pouco representativo, assim, tem ganhado muita força, tem muitas líderes mulheres, mas ainda é um mercado mais masculino. E você tem uma causa super bacana de investir nas lideranças femininas, trabalhar essa causa aí nas frentes de trabalho que você tem, que são muito legais. E assim, pegando um pouco essa questão do relacionamento estratégico e a liderança feminina, eu vejo que a gente tem um quezinho de diferente para dar o nosso toque ali à frente dessa cultura de desenvolvimento com os nossos colaboradores, né? É verdade. O que acontece tanto no mercado imobiliário, que é o seu mercado que você atua hoje, como o meu mercado, que é tecnologia, são mercados extremamente masculinizados, o que não faz com que não se exclua mulheres capacitadas, e o contrário disso. Tem muita mulher boa no mercado imobiliário, como tem na área de tecnologia também. A grande dificuldade que eu vejo, que a gente enfrenta, é a falta de sororidade. É de pegar na mão uma da outra, de apostar uma na outra e ser parceira. Não olhar como uma concorrente. Lá atrás, se a gente fizer uma analogia à nossa jornada juntas, nós estávamos, você dentro de uma empresa, dentro de uma imobiliária ou dentro de uma empresa de inovação e de tecnologia, você sendo gestora do departamento de marketing e eu dentro do departamento de relacionamento e marketing digital. Se naquele momento a gente não tivesse um viés de parceria de trabalho, talvez a gente se repelisse e não se atraísse para o trabalho. Hoje, né? Nem estaria aqui hoje. E é um processo de desenvolvimento contínuo para nós duas. Né? Naquele momento, você era cliente da minha empresa. Depois eu virei cliente da sua empresa. Depois você foi trabalhar comigo. Então esse processo de sororidade, que é o acompanhar, que é querer ver a outra mulher crescer, ainda é muito restrito. Então, se eu tenho uma sugestão para dar para nós mulheres empreendedoras, nós mulheres que trabalhamos no mercado extremamente masculinizado, é nos apoiarmos umas às outras, é ter verdadeiramente sororidade, pegar pela mão e falar, olha, eu estou aqui para te ajudar. Eu tenho conhecimento para te passar, você tem conhecimento para agregar o meu. Então, vamos ser colegas de verdade e trazer. No mercado imobiliário, a gente vê muita concorrência acontecer, dependendo do time, isso passa a ser uma coisa que não é legal dentro do time, mas se nós, mulheres, nos unirmos para fazer esse trabalho de desenvolvimento de forma conjunta, a gente ganha muito com isso. Eu tenho um projeto que é o Conselho de Mulher, são sugestões, dicas, treinamentos, capacitações para conselheiras e para conselheiros. Legal. E o Conselho de Mulher, ele fala muito disso, da sororidade, do posicionamento de ajudarmos umas às outras,
outras, para que tenhamos mais mulheres na liderança, mais mulheres de destaque, mais mulheres empreendendo, né? A gente já nasce empreendedora. Eu costumo dizer, Arlene, que a mulher, a dona de casa, a mãe, e a gente pode ver pelas nossas mães, já são empreendedoras desde sempre. As nossas mães, elas faziam gestão de estoque, porque tinha que olhar o que tinha no armário, se tinha, se não tinha, tinha que fazer compra. Ela tinha que fazer gestão de pessoal para saber se o filho ia para a escola, se não ia, logística. Então, nós já nascemos empreendedoras. Então, quando a gente se vê, olha para trás e vê o que a nossa mãe fez conosco e o que a gente quer como mulher, é uma mulher ensinando a outra. Por que a gente não pode pegar a outra pela mão e ensinar também? Então, é um mercado que, se a gente pega e ajuda uma outra, a gente vai fazer crescer a liderança feminina, a gente vai fazer crescer as mulheres empreendedoras nesse mercado, e tem muito que explorar. A mulher, ela tem mais jeitinho, a mulher, ela tem uma comunicação mais suave. É muito bacana. Vale a pena apoiarmos umas às outras. Com certeza, e ainda mais hoje que o mercado está super para parceria, né? Então, assim, as empresas que estão aí despontando no segmento imobiliário são as empresas que estão focadas em fazer parcerias. Então, nada mais justo que disseminar, né? Essa união nossa e para os colaboradores também. Isso não tem erro, é sucesso na certa. Verdade, verdade. Ô, Fernanda, tem uma questão que são os medos e as incertezas de empreender. E mercado imobiliário, empreendedores natos, né? Então, assim, como é que eu faço agora para me diferenciar, para crescer onde eu atuo, se eu trabalho com nicho, se eu trabalho com determinado, mais pulverizado. Assim, trabalhando um pouquinho essa questão das incertezas, dos medos, que eu acho que é natural, né? De todo mundo que está num processo de crescimento. Para você, eu imagino que não tenha sido diferente. Não foi nada diferente. Eu que estou há pouco tempo empreendendo e, tipo assim, também, né, passo pelos meus medos, pelas minhas ansiedades, pelas incertezas do crescimento. E empreender no Brasil também é um grande desafio. É um grande desafio. Fico imaginando para uma empresa como a Monetize, que inclusive já está muito além do Brasil. Como que você dribla, como que você investe nesse próximo passo, seja de investimento, seja de uma expansão, seja o que for, para trabalhar essas incertezas que todo empreendedor passa? Se tiver medo, vai com medo mesmo. Eu acho que essa é a primeira dica. Não desistir da sua vontade de empreender. Visão Foco, mesmo. Visão. Quero, vou fazer. Foi como aconteceu comigo. Eu era seletista, falei, não, chega. Agora eu quero ter o meu negócio, agora eu quero caminhar com as minhas próprias pernas. E foi assim? Foi uma decisão assim que demorou um tempo ou foi meio que... Foi um processo. O processo de empreender dentro da minha vida foi, primeiro, uma necessidade que eu tive. Eu tinha acabado de ser mãe e eu era seletista e não me cabia dentro daquela jornada de trabalho. E aí eu vou entrar numa questão, voltando ainda à questão do empreender sendo mulher, que é a culpa. A culpa, ela bateu na minha porta o dia que eu tive que entregar o meu filho na primeira vez na porta da escola. O meu filho, ele tinha 4 meses, então eu estava saindo da licença maternidade e entreguei o meu filho na escola e falei, e agora? Eu quis ser mãe, eu planejei ser mãe, mas eu quero trabalhar, eu enquanto mulher trabalho desde os meus 14 anos, como que eu vou lidar com isso? Então, eu entreguei o meu filho na escola, saí chorando, cheguei na empresa, falei, o que eu estou fazendo aqui? Esse lugar não é para mim. Eu falei, o que eu posso fazer dentro desse cenário para eu poder unir o ser mãe, que eu queria ser naquele momento, que eu estava descobrindo a maternidade naquele momento, e ter aquilo que era meu e que eu podia controlar o quanto eu ganhava, eu poderia fazer mais através da minha dedicação, da minha entrega, eu definir o meu salário, o meu tempo. Eu tinha a ilusão de que eu controlava o meu tempo de trabalho. E aí depois que eu fui empreender, que eu fui ver que a gente trabalha 300 vezes mais do que a gente trabalha tripla. Só que eu queria ter a oportunidade de ter um ambiente de trabalho que eu pelo menos pudesse levar o meu filho. Tanto que a Monetize, ela é amiga da maternidade, a gente tem um espaço Kids dentro da Monetize, que legal. Pensando nisso que eu passei lá atrás. Baita dica para as imobiliárias aplicarem. Sim, e a gente vivenciou, eu vivencio isso muito, por exemplo, a greve na escola do filho dos profissionais do meu time. Leva o menino para a empresa. O menino a babá não pôde ficar porque adoeceu. Leva o
o menino para a empresa. A minha mãe que cuida da criança viajou, leva o menino para a empresa. Então, dentro da Monetize, a gente tem crianças correndo nos corredores. Isso veio de uma necessidade que eu tinha enquanto empreendedora mãe. E a culpa, ela batia a todo momento. Então, eu tive que aprender a lidar com essa culpa. Eu falei, não, agora chega, não quero ter essa culpa mais, vou entender o meu papel enquanto empresária, vou entender o meu papel enquanto mãe. Fiz uma organização, porque eu acho que foi imprescindível fazer essa organização e conseguir conciliar tudo. Só que a culpa sempre vai existir, as incertezas também. Eu, enquanto mulher, eu tinha isso muito forte, mas eu posso te dar como exemplo a pandemia. A pandemia foi uma incerteza para o mercado imobiliário. Para todo mundo. Para todo mundo. Então, a gente tem que entender que as adversidades vão surgir e lidar com elas. Aprender a lidar com as adversidades. Ninguém estava esperando uma pandemia e a gente teve que aprender a vender imóvel com pandemia ou sem pandemia, né? Com certeza. Fernanda, nossa, acho que se deixasse a gente ficava aqui a tarde toda conversando. A gente tem material para muito bate-papo. E sim, quero te agradecer mais uma vez. Saber se você tem algo a mais para deixar aí de recado, de insight para quem está aí no desafio de crescer, de passar para um próximo degrau, de delegar. Eu falo que ou quando você está crescendo, se você não delegar, você acaba estagnando. Ou morre, né? Então, toda empresa que quer crescer, e eu trabalho com crescimento de imobiliárias, e eu falo isso muito para os donos de imobiliária, para os líderes de imobiliárias que chegam até mim. Então, eu gostaria que você desse aí uma mensagem para esses donos de imobiliária, líderes de imobiliária, um pouquinho dessa vivência que você tem passado aí com esse crescimento absurdo dentro do seu negócio, o que eles, para evoluírem, né, com culpa mesmo, com medos mesmo, o que você tem a dizer nesse sentido? Se tiver com medo, vá com medo mesmo, acho que essa é a primeira questão. E a segunda é busquem capacitação. Busquem uma organização para o seu negócio, traga para dentro do seu negócio profissionais que entendam daquilo que estão falando e apostem em inovação, tecnologia, conhecimento, cultura, entendam que investir no seu negócio vai fazer com que o seu negócio tenha uma abrangência ainda maior. Eu acho que essa é a minha dica. E me acompanhem lá no fernanda.conselheira, no Instagram, tem muita dica legal também de empreendedorismo, eu acho que é bacana ressaltar aí para quem está iniciando um projeto ou para quem já é conselheiro e quer desenvolver ainda mais a governança corporativa, tem muita dica legal lá. Eu acho que é super válido e eu fico imaginando, né, essas empresas se prosperando por muitos e muitos anos e não tem como crescer sem ter pessoas aí na retaguarda para ajudar nesse crescimento. E hoje você daí bem no papel de conselheiro e ajudando não só a sua empresa crescer, mas outras empreendedoras crescer também, outros empreendedores crescer. Muito legal. Verdade. Muito obrigada pelo convite. Fernanda, muito sucesso. Obrigada. Muita prosperidade. Que Deus abençoe você nos seus passos, com seus sonhos, com seus desafios, nessa jornada tão bonita, né? Obrigada e sucesso para o Acelera 220 Cast. Muito orgulho de estar aqui no primeiro episódio. O orgulho é todo meu. Tá tendo você como convidada da primeira temporada. Bom demais. Muito bom. Beijo no coração. Espero te ver no próximo episódio, onde eu também vou receber um empreendedor, empresário, executivo, para trazer uma história, para trazer uma vivência e te ajudar nessa jornada evolutiva de crescimento, de gestão, de liderança. Bye, bye. Beijo no coração.